Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo em casa. A gente vai dar seguimento hoje ao artigo 5º, né? Hoje a aula está um pouquinho mais cheia, porque eu vejo que vocês têm a mania de assistir a primeira parte do artigo 5º, né? A primeira parte eu assisti 30 vezes, aí a segunda ela fica mais excluída, tá? E eu acho que à medida que os estudos vão avançando, acontece isso também, né, pessoal? O artigo 5º, ele tem 70 e poucos incisos. O que acontece quando a gente vai estudar em casa, né? A gente abre a Constituição e começa assim: são princípios fundamentais da República, tarará, tarará. Nesse final, a gente nem tá lendo mais, já tá assim, a propriedade está na sua função social, e passando já de preguiça, porque ele é muito extenso, né? Então a ideia é que a gente consiga trabalhar em 2 aulas para aprofundar bem, tá? Como vocês já viram o restante do artigo 5º, a gente vai começar daquele jeito, fazendo uma revisão, né, de como que ele se inicia, a aplicabilidade dele, as dimensões dos direitos fundamentais, para a gente relembrar aí. Pessoal, primeira coisa, os direitos fundamentais são divididos em 3 dimensões básicas, né? Nós até temos a 4ª e a 5ª, eventualmente, mas para a maioria dos concursos a gente tem primeira, segunda e terceira dimensão. Pessoal, primeira dimensão, direitos individuais, né? Direitos políticos, são aqueles direitos que o Estado nos garante através de uma prestação negativa, né? Ele para de atuar naqueles direitos que a gente viu aqui, o VLISP, né? Vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança jurídica. Na nossa segunda geração, a gente tem um Estado atuante, né? Porque vocês concordam que para eu conseguir ter uma atividade prestacional do Estado, ou seja, o Estado me prestando serviço de transporte ou serviço público, eu preciso primeiro ter a minha vida e a minha liberdade garantidas. Então essa ordem toda, ela faz sentido, né? Na segunda dimensão, os direitos que a gente chama de positivos ou prestacionais. Aí entra educação, lazer, trabalho, né? Direitos geralmente de prestação de serviço público. E na terceira dimensão, aqueles direitos que a gente chama de direitos difusos, né? Direitos relacionados ao meio ambiente, ao Código de Defesa do Consumidor, que tratam de toda uma coletividade, tá? Depois, a gente viu no artigo 5º, pessoal, que o que a gente tem que diferenciar um pouquinho antes ali, até o 4º, são regras que vão ser trocadas na hora da prova. Quando eu falo em fundamentos, objetivos e princípios que regem as relações internacionais, essa vai ser a grande confusão, né? Primeiro, fundamentos da República, pessoal. Quais são os fundamentos da República? E aí? O colega ali estava ontem. Lembra? A nossa combinação é, toda vez que aparecer fundamentos, a gente vai pensar em quê? Sociediva plu, né? Soberania, cidadania, que mais? Dignidade da pessoa humana. E faltou um, valores sociais do trabalho, né? Quando a gente falar em objetivos, pessoal, objetivos são o quê? São verbos, né? São ações do Estado. O mnemônico é? Cada um grava de um jeito, né? A colega falou aqui, mas o meu é construir garagem, erradica o problema. A gente tem uma construção de uma sociedade livre, justa e solidária, né? A ideia de garantia de certos direitos. Depois, pessoal, erradicar o quê? A pobreza e reduzir, né, as desigualdades. E aí, por último, a gente grava assim, gravei os 2, o que sobrou é princípios que regem as relações internacionais, né? Aí a gente vai ter não intervenção, concessão de asilo político. Eu falei isso ontem e falo sempre, pessoal, sempre que vocês tiverem dúvida de alguma coisa da Constituição, lembrem do contexto histórico, né? A nossa Constituição vem num período pós-regime ditatorial, pós-ditadura, então ela abrange um asilo político, ela veda o quê? O terrorismo, ela traz aqui, em todos os nossos direitos, uma não interferência estatal, né? Ou seja, a vedação da censura prévia. Eu não tenho que, por exemplo, submeter uma associação a
avaliação do poder público, né? O poder público não vai me dizer se eu posso ter ela ou não, tá? Depois, artigo 5º, os direitos em si. Pessoal, direito à vida é absoluto? Não, né? Por quê? Eu tenho algumas relativizações, a gente viu 3. As básicas de prova em relação ao aborto. Feto anencéfalo, estupro e risco de vida da mãe, né, pessoal? Em relação à minha liberdade, eu tenho liberdade de fazer tudo? Perfeito, a colega já falou ali, né? A gente entraria nesse conceito mais para o lado da legalidade, mas a liberdade, lembra que a minha liberdade bate aonde? Bate onde eu tenho a lei, né? Eu não posso dizer que a liberdade é um discurso de ódio, por exemplo, né? Então, eu tenho esse limite. A regra é vedada ou permitida a censura? Já tinha respondido aí, mas vamos lá. Vedada, né, pessoal? Vedada a censura e é vedado também, na minha questão da liberdade de expressão, o anonimato, né? Vedado o anonimato porque se eu ultrapassar esses direitos, eu preciso responsabilizar alguém, né? Essa responsabilidade pode ser cumulativa, moral, patrimonial, né? E material. Posso responsabilizar uma pessoa jurídica? Lembrem, né, pessoal, sempre do exemplo do seu Zafari. Se eu chegar no meu Facebook e esculhambar o seu Zafari, eu vou ter que me responsabilizar? Sim, né? Porque eu estou ferindo a moral da empresa dele, né? Em relação à legalidade, a gente tem 2 tipos, né, pessoal? Legalidade para os particulares e a legalidade para a administração pública. Qual é a diferença? Vamos lá, trabalhando a mente. Vocês vão ser administradores públicos no futuro, né? Todo mundo que entrar num concurso público representa a administração, seja na área policial, seja na área administrativa, seja na área da saúde. A legalidade para os particulares é aquela ideia de que eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe, ela é mais ampla, né? É aquela brincadeira de criança, assim, que a gente se aproveita dessa legalidade, eu não sabia, né? A grande desculpa é eu não sabia que era proibido, não tinha placa ali. Né? Então, é uma coisa mais abrangente. Em relação à administração, pessoal, o que eu tenho? A legalidade estrita, né? Ela é mais restrita. O administrador só pode fazer o que está previsto na lei, né? Ou seja, ele não tem essa amplitude, ele não pode alegar que ele não sabia. Ele só pode seguir dentro do que a gente chama de vinculado, né? Ato vinculado. E lembra que dentro do âmbito do direito administrativo, ainda que ele esteja atuando sobre discricionariedade, que ele possa alargar essa escolha, ele ainda tem que estar dentro da lei, né? Então, essa lei é o limite. Pessoal, em relação à igualdade formal e igualdade material. O que é igualdade formal? Homens e mulheres, o exemplo básico lá do início, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei. É igualdade formal, é da forma escrita da Constituição. Ela tá lá, bonitinha, mas quando a gente olha essa igualdade, a gente sente até raiva dela, né? Que está escrito assim, homens e mulheres são iguais perante a lei. Não haverá discriminação. E a gente sabe assim, tem, né? A gente lê aquilo e acha um desaforo. Então, para a nossa vida, para o campo material, quando a gente traz para a matéria, onde a gente está, a gente chama de igualdade material. E através dela, por exemplo, de ações afirmativas, lei de cotas, lei Maria da Penha, a gente busca essa igualdade, né? Que vocês concordam que não basta que eu diga que as pessoas negras terão o mesmo acesso se eu não der esse acesso a elas? Então, a ação afirmativa é uma ideia de atuação dentro do campo material, tá? Depois, pessoal, ainda no direito à vida. Se eu tenho a ideia de que eu tenho o direito de me manter viva e ainda o direito de ter uma vida digna para o STF está no campo de reconhecimento, por exemplo, das uniões homoafetivas, né? Ou seja, minha vida digna, completa é com casamento, com direito sucessório, com a herança ali garantido. Então, o STF me diz que sim, ok, essas relações são permitidas, tá? Em relação à liberdade religiosa, pessoal, ela é ampla também? Sim, né? Eu tenho proteção
da minha religião em si, como eu vou gerir ela, como eu vou escolher, porque a gente vive num país laico, né? E ainda proteção aos locais de liturgia. Isso quer dizer, pessoal, que eu não posso ir lá e tacar fogo num centro de Umbanda, né? Que geralmente é o meu exemplo, porque são os locais mais afetados, as religiões de matriz africana. Nessa mesma esteira, o STF decidiu que é permitido o sacrifício de animais ou é proibido para fins religiosos? Permitido, né? Boa. Aí vocês responderam já com vigor. Pessoal, em relação liberdade de associação, posso me associar e me desassociar livremente? Sem autorização? Sim, né? Lembra da ideia de censura. Eu não preciso pedir essa autorização, tá? Reunião, direito de reunião. Reunião, como é que eu me reúno? Como é que eu faço uma manifestação? Com alguns requisitos. Primeiro, pacífico, né? Sem armas, que mais? O que eu preciso fazer com o poder público? Perfeito, né? É só aviso prévio, eu não preciso pedir autorização, né? Não preciso pedir autorização, só aviso para eles organizarem essa manifestação. Inviolabilidade de domicílio também é regra, né? A casa é asilo inviolável. A casa abrange o quê, pessoal? Tudo, né? Que tenha o ânimos, essa vontade de residir, né? De morar ali. Eu posso pensar numa boleia de caminhão, né? Posso pensar mais o quê? Escritório, quarto de hotel, né, pessoal? Tá meus documentos, todas as minhas coisas ali. É o meu domicílio? É, né? Ainda que temporário. Para adentrar na casa de alguém, a gente sabendo que a casa é um conceito amplo, eu preciso de quê? Mandado judicial para a autoridade entrar durante o dia, né? Se for desastre, flagrante delito, o que mais? Prestar socorro, eu posso entrar a qualquer hora? Sim. E com autorização? Também, né, pessoal? Às vezes essa é uma pergunta totalmente ao contrário, porque a Constituição me diz, ninguém pode penetrar sem autorização alheia, né, pessoal? Se o policial chegar hoje lá em casa sem o mandado e me disser assim, olha, eu posso entrar, e eu disser pode? Ok? Qualquer horário, né? Com autorização do proprietário, qualquer horário. Em relação às prisões, pessoal, a gente viu prisões na primeira parte do artigo 5º? Tá, então vem agora, deixa eu ver o que mais. Liberdade, as associações, pessoal, as entidades associativas, isso aí, cuidado para não confundir, tá? As associações e os sindicatos têm uma diferença, né? As entidades associativas, eu preciso de autorização dos representantes para auxiliar eles juridicamente? Cuidado, é o único momento na Constituição, aqui no artigo 5º, que eles falam em autorização. Para representar essas entidades associativas, eu preciso de autorização dos representados, tá? Quando eu falo em sindicato, não. Lembra daquele grande exemplo que o sindicato é substituto processual, né, pessoal? Quando tu te filia a um sindicato, tu precisa dar autorização a cada ação que eles vão entrar? Não, né? Lembrem daquele exemplo que eu dei para vocês da minha mãe, que era aquela coisa, né? Ela como funcionária pública, era afiliada ao sindicato, e de vez em quando ligava alguém lá para casa e dizia assim, a senhora tem uma ação aí. Ela, mas eu não dei autorização nenhuma. Por quê? Porque o sindicato tem essa prerrogativa, né? Agora aqui, vimos direito à vida, liberdade, segurança, vem aqui, né? Segurança jurídica e propriedade, tá? Direito à propriedade. Olha as entidades associativas, ó, estava aqui no quadro. Entidades associativas precisa de autorização para representar os seus filiados, tá? Direito de propriedade, pessoal. Garantido na Constituição aqui como um direito fundamental, né? A base dela, pessoal, para que a gente tenha essa propriedade garantida, ela precisa atender o que a gente chama de função social, né? E a função social, ela tem duas vertentes. No campo do setor urbano, né, das cidades, quem define a função social é o nosso plano diretor, né? No plano diretor vai estar ali o que é cumprir a função social de uma propriedade urbana.
Geralmente pessoal, cuidar daquela propriedade, eu não posso deixar abandonada. Um dos requisitos básicos, pagamento de IPTU, né? Porque se eu não pagar o IPTU, eu não estou cumprindo a função social dessa propriedade. Dentro do âmbito do campo, isso é mais complexo, porque aqui a gente tem 3 requisitos, pessoal, importantes, né? Um deles é a produção, a plantação. Eu preciso aproveitar aquele espaço, né? Ele não pode ficar jogado, né? Eu preciso plantar, produzir ali. Se eu tenho uma fazenda gigante, ela não pode ficar parada ali, né? Outro ponto, preservação do meio ambiente. Eu posso ter um lugar em que eu produza e que eu plante, mas que não está respeitando o meio ambiente, né? Eu estou poluindo, eu estou degradando, eu estou fazendo uma poda e uma queimada no momento em que não poderia, né? E outro ponto importante, essa acho que é a mais tranquila da gente entender, que a ideia de não ter nesse local trabalho escravo, né, pessoal? Porque se eu estou utilizando da minha propriedade para trabalho escravo, além de não cumprir a função social, eu estou cometendo um crime, né? Então essas 3 aqui no campo são a estrutura em que a função social precisa ser mantida. É nesse fundamento, pessoal, que o MST, por exemplo, utiliza para se apropriar, para ocupar essas terras quando elas não estão sendo produzidas, né? As terras que estão ali abandonadas. Essa ideia, pessoal, foi baseada na reforma agrária, que está prevista na Constituição, mas que nunca foi legislada, né? Nunca foi ajeitada. É aquela coisa assim, haverá reforma agrária, mas que reforma? Ninguém nunca fez, né? Então ela só está ali mediante previsão, tá? Faz um asterisco nesse aqui. Em relação à propriedade. Então, se eu tenho uma propriedade, ela precisa cumprir a função social. Se ela não cumprir, ela pode ser desapropriada, né, pessoal? Eu posso perder essa propriedade. Dentro disso, eu ainda tenho uma sequência de situações em que eu posso perder ela. A primeira, é a ideia de desapropriação por utilidade pública ou necessidade pública, pessoal, interesse social. Então, vocês vão perceber que a única que recebe indenização em dinheiro e de forma prévia é essa aqui. Porque vocês concordam também que se eu tiver que sair da minha casa para uma função que envolva interesse público, por exemplo, o poder público quer construir um viaduto e eu sou obrigada a sair de casa, é justo que eu receba aquele valor depois em títulos da dívida pública daqui a 20 anos? Não, né? Eu estou sendo obrigada a sair, então essa indenização é em dinheiro e o que eles chamam de justo. O justo, pessoal, é um problema, né? Às vezes é o valor venal, às vezes é um valor que eles determinam dentro do que estava na planta, e o que a gente costuma ver em muitas situações, principalmente essas de construção aí. Uma negativa, né, do proprietário de vender. Então a gente passa nos lugares, às vezes, que eles estão construindo, e aí tem só uma casinha resistente lá no meio e a pessoa não quer vender por nada. Até que o poder público dá um jeito, né, ou desapropria, ou oferece uma indenização um pouco maior, tá? Os casos em que essa indenização por desapropriação não será em dinheiro. Nós temos 3 casos. Primeiro, essa desapropriação para fins de reforma agrária. Essa que eu falei para vocês que nunca foi organizada efetivamente, mas ela está aqui prevista, ó. Como é para reforma agrária, como é para o campo, os títulos, ó, pessoal, são da dívida agrária. A gente tem um paralelismo aqui, né? Desapropriação de imóvel urbano não edificado, ou seja, aquele imóvel urbano que está desocupado, né, pessoal, que está jogado lá, que está mal construído ou que nem foi construído direito. Aqui em Porto Alegre a gente tem situações absurdas em relação a isso, né? Em vários lugares, mas sei lá, Farrapos ali, uma parte dela é meio sombra, né, abandonada. Ou seja, essa desapropriação aqui, se o poder público quiser tomar, como é que é a indenização? Em títulos da dívida pública, né?
E aqui, por último, a desapropriação que a gente tem como sanção ou confiscatória, pessoal. Essa, o nome já me diz, né? O que é uma coisa com sanção? É o bicho da Mônica. O que é sanção, pessoal? É o que é? É uma pena, né? Ou seja, se eu já estou tendo o meu imóvel, a minha fazenda desapropriada por uma questão de pena, eu vou receber indenização. Olhem os casos aqui, em 2 casos. Primeiro, cultura ilegal de plantas psicotrópicas. Eu uso aquele meu espaço para fazer uma plantação de maconha. Eu não estou ferindo a lei? Tô, né? Então seria justo que o poder público me tomasse e ainda me desse uma indenização? Não, né? Pessoal, exploração de trabalho escravo, a mesma coisa. Eu estou levando uma sanção. Ou seja, se o poder público ainda me indenizasse por essa propriedade tomada, ele estaria até incentivando, de repente, o trabalho escravo, né? A ideia é que, como é uma sanção, eu não vou receber nada, tá? Isso, também. Aqui nessa parte aqui, tá? Dívida de imposto é bem comum, né, pessoal? As pessoas deixam um valor que não tem mais como pagar depois. E aí, às vezes, o poder público também não tem títulos ou não sabe o que vai fazer com aquele espaço, e aí ninguém pega, né? Fica aquele imóvel abandonado lá, tá? Em relação à plantação de plantas psicotrópicas, alguém perguntou na aula passada, mas hoje tem gente que tem autorização para plantio, né, pessoal? Sim, mas aí é uma autorização, né? Casos de mãe, por exemplo, mães e pais, tá? Eu sempre falo mãe, porque quem fica com a bucha normalmente é a mãe. Que fazem essa plantação para utilizar o TSH, THC? Alguém sabe aí? THC. Isso, THC para fazer medicação para criança que tem síndrome do espectro autista ou que tem convulsões, né? Então essas pessoas têm autorização, obviamente que elas não vão ter a propriedade confiscada, tá? Agora com a alteração do STF, a princípio também, né, pessoal, eles identificaram uma quantidade, né, que seria possível para o usuário e mais, acho que de 6 pezinhos. De 5 a 6, né? Então, ou seja, pode, até agora, porque a gente ainda vai ter que ver o andar da carruagem disso, tá? 2 asteriscos nessa aqui, pessoal. Caso de iminente perigo público, a autoridade pode fazer o quê? Usar de propriedade particular, o que a gente chama de requisição administrativa, assegurado ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Aí para aqui para prestar atenção. Pessoal, requisição administrativa, pelo nome, né? Porque às vezes a gente lê aqui, aí na hora da prova aparece assim, é possível o uso da requisição administrativa pelo Estado, não sei o que. E tu pensa, já não sei o que é requisição administrativa. Pessoal, quando vocês não souberem, principalmente no direito, tá? As coisas fazem sentido e têm um significado. O que eu consigo entender lendo requisição administrativa? A administração está me requerendo alguma coisa, né? Ela está me pedindo, ela está quase que me implorando, olha, dá um jeito aí, né? Para que eu use essa propriedade particular. 2 coisas aqui, pessoal. Propriedade particular, a legislação não me diz se é móvel ou imóvel, né? Então eu posso ter requisição administrativa dos 2, né? Exemplo clássico, tô eu lá na rua andando com o meu auto. E aí, para um policial do lado, um brigadiano, né? Os brigadianos ainda usam bicicleta, alguns aqui. Antigamente tinha, né? Dava um dó, tu vê a pessoa pedalando naquele calorão. Mas, enfim, o seu brigadiano tá ali de bicicleta e aí ele me pede. Ele diz, eu tô atrás de uma perseguição aí, preciso. Tu me autoriza a usar o carro? Eu vou dizer sim, né? Autorizo porque é uma requisição administrativa. Ele vai me pagar a indenização? Ulterior, ou seja, posterior, se houver dano.
Exemplo clássico que aconteceu aqui também, pessoal, em Porto Alegre, no tempo da Covid. Teve uma requisição administrativa no shopping Barra para vacinação, né? O poder público requisitou aquele espaço, o Barra cedeu, e aí, o poder público indeniza? Não, né? Só se tiver dano. Outra coisa, pessoal, em relação a pouco tempo, né, que a gente ainda está vivendo esse resquício aí de alagamento, a situação dos barcos, né, pessoal? Precisou fazer requisição administrativa nessa situação? Não, porque as pessoas de pronto entregaram seus barcos, né? De bom coração, assim, ficaram tocados, eu vou entregar, vou usar. Algumas foram lá com seus próprios barcos, né? Mas se todo mundo fizesse, não vou dar meu barco e vão estragar naquela água podre. A administração poderia ter feito uma requisição? Poderia, né? Para utilizar e depois, de novo, se tiver dano, indeniza, tá? Para fins de curiosidade, aprofundando um pouco mais, ó, pessoal, esse pedido aqui, ó, é o nosso poder de império lá do direito administrativo, né? De coação, que tem o poder de polícia, de requisitar, né? De limitar esses nossos bens. Proteção aqui, pessoal, para pequena propriedade rural. Em primeiro lugar, a Constituição não me diz o que é uma pequena propriedade rural. Então, na hora da prova, eles não vão te perguntar, é até tantos hectares. Não tem como saber. A legislação regula isso, mas não é o nosso objeto de estudo, tá? Então, a pequena propriedade rural, com os seus requisitos, olhem aqui, ó, definida na lei. Então, a lei define o que é uma pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, então a família tem que trabalhar naquela pequena propriedade, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Primeiro ponto, pessoal, é o pequeno produtor rural, né? Aquele cara que trabalha com a família, que trabalha ali fazendo uma plantação, sei lá, na época do milho, agora da bergamota, né? Ou seja, trabalhada pela família. Ele não tem? Não tem empregado, né? Ele e a família dele trabalhando ali. Pagamento de débitos decorrentes da sua atividade. Pessoal, ele comprou um trator para trabalhar na propriedade dele, tá? E aí ele ficou devendo. A fazendinha dele pode ser penhorada? Não, né? Porque esse débito é decorrente da atividade. Mas aí ele se empolgou com os milho que ele vendeu e ele comprou um baita carrão. Esse carrão pode ser tirado dele? Oi? Acho que alguém falou take, né? Ou não? Pode, né, pessoal? Porque aí não é decorrente da atividade produtiva, né? Cuidado! Ó, a legislação está me dizendo que não vai ser objeto de penhora. O que é penhorar alguma coisa? Não precisa ser em termos jurídicos. O que vocês entendem por penhorar? Sim, aqui nesse caso ele não pede, mas o penhorar significaria? Exato, tá, mas aqui seria um exemplo só para a gente entender o que é penhorar. É? Exato, tipo um leilão, o Estado pega da gente, né? Porque a gente se confunde e troca os dois termos, né, pessoal? Existe penhorar, essa ideia de que sim, vão me pegar, vão tomar para leilão, vão vender a minha propriedade. Existe empenhar, né? A gente troca os dois, a gente mistura e diz, eu vou lá penhorar minhas joias na caixa, né? O que a gente vai lá na caixa? Empenhar, né? Então aqui, não pode ser objeto de penhora, tá? Mas pode ser objeto de desapropriação por interesse público? Pode. Olha o que a legislação está me vedando, só penhora. Se eles trocarem aqui, ó, se for uma situação de interesse público, por exemplo, vai passar um viaduto, pode, tá? Só não vai ser objeto de penhora. Se for da própria propriedade, pode. Aí pode, tá? Esse aqui ele está falando só da produção, né? E aí, cuidado, né? A colega falou, se o imóvel for, se o débito for do próprio imóvel, pode. Aí, isso eles também não vão adentrar nesse assunto, porque aí eu tenho algumas seguranças lá do direito civil, né? Que é a impenhorabilidade do bem de família, se tiver só um bem, tarará, mas para fins de curiosidade,
se fosse essa troca aqui, poderia, tá? Direito dos autores, pessoal. Os autores, né, quem produz livro, quem produz música, é a pessoa mesma e os herdeiros, né, o direito desse valor aí que chega depois, né. Esses tempos eu ainda estava vendo a Rita Lee, deixou umas músicas que agora o Roberto, o marido dela, vai dar seguimento, né, vai publicar. De quem é o direito de utilização dessas obras, no caso da Rita Lee? Do marido, né, dos familiares, pessoal. Ó, transmissível aos herdeiros, seria ele, ó, pelo tempo em que a lei fixar, tá? Aqui também pouco vai me importar o quanto que a lei fixou, mas cuidado, a gente vai fazer uma comparação. A prova vai trocar isso aqui, ó. Direito de patente, né? Esses autores de inventos industriais aí que a gente chama de direito de patente e o direito de transmissão de obras. Esse aqui, pessoal, é pelo tempo que a lei fixar. Patente, pessoal, é um privilégio temporário, tá? Então a lei define aqui e aqui, ó, para esses autores o privilégio é temporário. Alguém já teve marca aí alguma vez registrada? Pode ser o nome do salão ou qualquer coisa. Ninguém? Ninguém investidor aí? De nada, pessoal, nenhum microcomércio, sabe? Vou botar uma lojinha. Não? Pessoal, se vocês forem registrar uma marca, vocês vão perceber que tem mesmo um período, né? E que eu preciso renovar isso depois. Se eu não me engano, é 10 anos aqui, mas a ideia é que se eu não atualizar esse meu registro, eu vou perder a minha marca, né? Claro que a maioria das pessoas não registra, né? Tu vai ver em tal lugar o salão da Dani. O salão da Dani registrou o nome e a marca dela? Não, né? Via de regra não, mas para grandes marcas a gente pensa na ideia de privilégio temporário, tá? Essa é a grande diferença. Aqui, obras pelo tempo que a lei fixar e aqui a gente fala em temporário. Seria nem um medicamento genérico, assim, por exemplo, tem é para TDAH, só que tipo, só tinha só que depois de um tempo acho que outras podem produzir. Sim, às vezes acontece isso, né? Dependendo da medicação, para eles é até mais barato registrar e criar uma medicação nova do que mudar a fórmula, tem várias questões nesse sentido. Mas eu não sei te dizer especificamente como é que funciona essa questão das medicações, tá? Mas eu sei que, na maioria das vezes, criar uma medicação nova é melhor do que tu ter que regularizar tudo aquilo. Direito de herança, pessoal. Direito de herança também garantido como um direito fundamental, né? Ou seja, todo mundo tem direito à herança, né? Claro, quem tiver herança. Aqui, ó. Olha a regra. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira. Sempre? Não, né? Vai ser em benefício do cônjuge ou dos filhos, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Quem é o decujus aqui, pessoal? É o falecido, né? Você estava na aula que o seu Edson falou, a grande pergunta que não quer calar, quem é o decujus? Esse é o falecido, o presunto, né? Quem bateu as botas. Pessoal, a regra então é que o direito sucessório, onde se rege a herança, vai ser no país, né? Situado pela lei brasileira. Claro que se for, assim, pensando numa divisão de bens, de uma pessoa que reside aqui, um argentino, por exemplo, e a lei da Argentina for mais eficiente aqui para o cônjuge ou para o filho, eu vou aplicar qual lei? Exato, sempre pensando nesse benefício aqui dos herdeiros e de quem ficou, tá? Sobre segurança jurídica, pessoal. A gente vai começar a falar aqui de acesso, né, às informações e depois segurança jurídica, que é a proteção que o Estado me dá contra mudanças arbitrárias, por exemplo.
Primeira informação que a gente tem aqui. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Pessoal, essa Constituição, essa, né, a nossa única que a gente tem, é de 88, né? Quando a Constituição foi feita, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Existia alguma defesa do consumidor? Não, né? Essa legislação, essa norma, melhor dizendo, é uma norma de eficácia limitada. Ela ficou limitada a uma lei que surgiu depois. Qual lei? O CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor, surgiu em 90 e aí ele regulamentou o que a princípio era de eficácia limitada, tá? Acesso, pessoal, acesso das pessoas a informações. A regra geral de informações e tudo que envolve o Estado é publicidade ou sigilo? Publicidade é sempre a regra. Sigilo vai ser quando for alguma questão de proteção do Estado, alguma coisa específica, né? É a exceção. Então, a regra sempre vai ser a publicidade. Por isso que eu tenho o direito de receber dos órgãos públicos informações do meu interesse particular, informação de direito coletivo, de interesse coletivo geral, com o que a gente chama de direito de petição, né, pessoal? Eu posso peticionar os poderes públicos para pedir essas informações. Dentro dessa ideia de informação de cunho geral, eu tenho a divulgação do portal da transparência, né, pessoal? Esse é um exemplo clássico. Ou seja, quando eu entro lá para ver a remuneração do coleguinha, está ferindo essa proteção constitucional? Não, né? Porque o direito à informação, ele é mais precioso nesse caso de avaliação, né? E dá mesmo, pessoal, vocês entram lá, digitam o nome do colega, vocês veem quanto é que ele ganha, veem se ele tem função também, tudo aparece ali, tá? Remédio constitucional que protege esse direito à informação, pessoal. Mandado de segurança. Porque aqui, pensando, pessoal, o meu direito ao acesso à informação é um direito líquido, certo? É, né? Como é que eu provo que eu tenho direito à informação? Só com a Constituição, por exemplo, se eu for bem louca, né? Eu posso chegar lá no órgão com a folhinha da Constituição e dizer, tá aqui, ó, meu direito constitucional a acesso à informação, e com essa folhinha eu consigo provar, tá? Obviamente que hoje em dia, por ser uma coisa de cunho coletivo, não precisa mais, né? As pessoas sabem que esse tipo de informação tem que ser garantida, tá? Independentemente do pagamento de taxas, relacionado ao meu direito à informação, tá, pessoal? Cuidado, independentemente do pagamento de taxas, tá? Na hora da prova, eles tocam e colocam dependentemente, e a gente, pela nossa vida prática, erra a questão. Por quê? Quando eu falo em obtidão de certidões, pessoal, em repartição pública, por exemplo, certidão negativa criminal, como é que se fazia antigamente? Onde que pedia? Ia no foro algumas, né? Ia no Palácio da Polícia. Mas o que a gente tinha que pagar? A gente pagava, né? Aí a pessoa lê na hora da prova, mas eu pagava. Pessoal, o pagamento aqui é relacionado ao valor, por exemplo, xerox do órgão. Não é porque eu tenho que pagar pela lei. Ou seja, hoje, essas certidões, eu pego todas elas pela internet, então eu não estou pagando. Claro que eu vou pagar para o tiozinho lá do xerox, né? Porque a gente tem impressora em casa sem tinta, então eu não vou fugir desse pagamento. Mas a ideia é que seja independentemente do pagamento de taxa, tá? Essas petições do poder público em geral, tudo que se relaciona ao meu direito, o poder público não vai me tolher, ele não vai exigir um pagamento aqui, porque senão eu estaria prejudicando os mais pobres, né, pessoal? E agora vem a grande diferença. Não, agora não, é mais adiante. Que aí a gente vai dizer alguns valores que aí sim só as pessoas pobres não precisarão pagar, tá? Mas naquele caso ali todas as pessoas têm direito. Em relação à segurança jurídica, a Constituição me diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça de direito? Pessoal, o que é lesão ou ameaça de direito? E aí? Pelas palavras mesmo. O meu direito ainda não foi ferido, né? Pra gente isso parece óbvio quando eu leio. É óbvio que o Poder Judiciário não vai me deixar de canto, né? É óbvio que ele não vai excluir o meu processo, pessoal, mas não é tão óbvio assim. Em alguns países a gente só tem atuação do Poder Judiciário de forma que já os direitos foram feridos, ou seja, eu não protejo a ameaça. Aqui a gente já pode pensar, ó, se ele também protege a ameaça de direito, quando eu falo em habeas corpus, por exemplo, eu tenho habeas corpus que pode ser preventivo, né? Ou seja, antes de ter o meu direito ferido, eu já tenho essa garantia, tá? Depois, a lei também não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? São termos bem jurídicos, pessoal. Aí aqui eu acho que dá para dar um foco maior para quem for fazer, por exemplo, prova para o TJ, tá? Mas para os outros também é importante. Só para a gente ficar ligado nesses conceitos um pouco mais aprofundados, tá? Normalmente a prova cobra como da gente? Só isso, né? Aí eles vão trocar e vão dizer a lei prejudicará o direito adquirido, tarará, tarará. Mas se eles perguntarem, é bom que a gente saiba, tá? Direito adquirido, pessoal, é aquele que já pertence ao titular, ou seja, ele já foi adquirido, ele já está no meu bolso, ainda que eu não tenha utilizado dele. O exemplo clássico, pessoal, são os casos da Previdência Social. Olha o nome, direito adquirido, eu já tenho ele, ainda que eu não tenha utilizado. É uma garantia, né? Vocês concordam que se eu não tivesse a segurança jurídica, eu não ia ter paz na vida, né? Eu ia ser muito louca, ia pensar, meu Deus, eu não vou dormir hoje, porque se eu acordar amanhã e mudarem todas as regras da Previdência, o que vai acontecer comigo? Não vou me aposentar nunca. Do mesmo jeito, coisa julgada, pessoal. O que é coisa julgada? É aquela coisa que não cabe mais recurso. Isso também me dá uma segurança jurídica. Quando não cabe mais recurso, eu também não posso ficar entrando no judiciário, né? Porque eu também poderia ser uma pessoa muito mimada, aí eu entro para pedir uma indenização. Não estou falando de recurso, tá? Porque a coisa julgada, ela passa todos os recursos. Mas vamos pensar que eu vou pedir uma indenização. Aí, eu ganho aquele valor, chega em objeto de recurso, vai, se enrola aquela ação e dá um valor total e faz coisa julgada. Mas eu acordo no outro dia, não estou satisfeita, vou entrar de novo. Não ia ficar uma coisa infinita, não ia ter garantia nenhuma, nem para o judiciário, nem para as pessoas envolvidas. Então a ideia é que seja tudo objeto de proteção aqui, tá? Ato jurídico perfeito, pessoal. O ato jurídico perfeito, como o nome mesmo já diz, ó, é o ato que já foi realizado ao tempo da lei, né? Ou seja, se eu já tive uma lei que me determinou tal coisa, eu já efetivei aquele ato, se ela mudar amanhã, não vai interferir, né? Não vai retroagir. É um dos princípios básicos da nossa lei de introdução ali às normas do direito brasileiro, tá? Cuidado! Não confundir o direito adquirido com expectativa de direito, pessoal. Qual é a diferença deles? Pelo nome também. Na hora da prova eu estou lendo e eu não sei. O que é expectativa de direito? É uma expectativa, né? Essa é a grande diferença, por exemplo, na hora de nomeação de concurso, pessoal. Eu passei, tem 4 vagas, eu passei na 4ª colocação. Eu tenho um direito adquirido? Sim, se eu estou dentro da 4ª colocação, pode o mundo cair, o judiciário vai ter que me chamar. Pessoal, se eu cheguei e fiquei no 5º lugar, só expectativa, ainda que seja muito expectativa, porque a gente vai transformando com a loucura da gente a expectativa em realidade, né? Polícia é assim, polícia e brigada é assim. Ah, mas eles sempre chamam 1000. Sim, eles sempre chamam. Mas, tirando daquelas vagas, é expectativa, pessoal.
Né? Se naquele ano o governador quiser enlouquecer, cair uma bomba, que nem vou falar porque vem tudo, né? É pandemia, é alagamento, e não quiser chamar, ficar só naqueles 5, o que eu tinha? Expectativa, tá? Então a ideia, assim, enquanto vocês puderem seguir estudando até a nomeação, né? Vocês sigam, na verdade, até a posse, né? Até o exercício, para garantir, até você entrar no cargo, tá? Foi, pessoal, então a diferença desses 3 conceitos, tá? Ui. Deixa eu botar. Esses dias eu levei uma caneta para casa do curso. Garantia também, ó. A legislação me diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Pessoal, o que é um juízo ou tribunal de exceção? De novo, o nome está me dizendo. Exato, eu não tenho como escolher as pessoas que vão me julgar, ainda que eu saiba, né? Eu preciso seguir critérios, né? Dos códigos, por exemplo, que a gente chama de competência. Vai para tal vara, ou para tal juiz. Outra coisa, pessoal, eu não posso criar um tribunal excepcionalmente para julgar alguém, né? Agora o presidente da República vai ser julgado, eu vou pegar e vou montar um tribunal especificamente para ele. Aí depois que ele for julgado, eu fecho aquele tribunal. Não posso, a ideia é justamente isso, ó, para garantir a segurança jurídica, a imparcialidade, ó. No início ali da Constituição também eu tenho essa prerrogativa, né, pessoal? Ninguém vai ser processado senão pela autoridade competente, é o princípio do juiz natural, isso também me traz uma segurança, né? Quando eu sei que, claro, vai chegar naquele local, vai ser sorteado, talvez se for numa cidade pequena eu conheça o juiz, mas a ideia é que eu não possa interferir nesse julgamento, tá? Tribunal do Júri, esse aqui faz um asterisco para a galera aí da segurança pública, tá? Para a gente aprofundar um pouquinho mais. Pessoal, instituição do júri, ela tem a base aqui na Constituição, né? Ele é aprofundado lá no Código de Processo Penal. Lá no Código de Processo Penal, quem for fazer para a polícia, brigada, no geral, SUSEP, vai ter que estudar o procedimento do júri, que é bem diferente dos nossos, né? A gente, pelo menos eu, fui criada vendo Sessão da Tarde, e aí na Sessão da Tarde todas as audiências e coisas que a gente via era o quê? Era júri, né? Era aquele martelo. Aí eu pensei assim, eu quero ser advogada. E a primeira vez que tu entra no foro, num trabalhista, então dá vontade de chorar. Que a estrutura, assim, o banheiro todo quebrado, não tem o martelinho, né? A ideia é que aquele julgamento de júri, pra gente aqui, pessoal, o Tribunal do Júri é exceção, né? Não é a regra. Eu tenho 4 características importantíssimas aqui para o júri, pessoal. Primeiro, plenitude de defesa, tá? Esses 4 aqui tem que estar decorado. Tem que estar decorados, tá? É tranquilo da gente conseguir entender, mas vamos um por um. Plenitude de defesa. Parece óbvio também, né? Mas a ideia é que aqui a defesa é muito mais ampla do que os processos comuns, normais, né? Eu posso fazer teatro dentro do júri para convencimento? Posso. Posso me vestir de baiana, se eu quiser, lá bem louca, e fazer um teatro, encenar todo o assassinato. Posso levar reportagem de jornal? Posso, né? Posso levar vídeo? Claro que tem uma ideia que eu tenho que avisar, acho que 3 dias antes, eu não lembro exatamente, mas eu posso. Na maioria das provas de audiência, por exemplo, de processo penal comum ou de processo civil, eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar lá numa audiência de família, me levantar da cadeira e fazer um teatro lá, vão me retirar da sala, né? A não ser que eu estivesse numa mediação, numa coisa de constelação familiar, né? Mas ainda assim, a ideia é que aqui seja sempre plena, tá? Sigilo das votações. Pessoal, as votações do júri são sigilosas, são em salas separadas, né? As pessoas vão lá votar e não tem comunicação entre elas. Quando tem, por exemplo, tribunal do júri que vários dias vai se alongando, né? E as pessoas vários dias estão ali,
eles levam o oficial de justiça, levam as pessoas para um hotel e deixam em quartos separados, para que não tenha essa combinação, né? Aquela vontade de perguntar, e aí, quem é que tu votou? Para não ter a contaminação, né? Ainda que seja muito difícil, pessoal, porque tudo que vai para júri, vocês concordam também que geralmente são casos midiáticos? Que acontece, né, o que aconteceu com o Nardoni, lá o caso Nardoni, a própria Boate Kiss, pessoal, tá até hoje nesse esquema, porque os procedimentos são complexos, tem erro de procedimento, vai para cá, vai para lá. Primeiro, pessoal, olha o que entra no júri. Crimes dolosos contra a vida. O que é o dolo ou dolo aqui? Intenção, né? Pessoal, intenção. Se eu não tiver provas para conseguir juntar toda uma cadeia, por exemplo, nos Nardoni foi o caso da menininha, né? Se não tivesse sangue no carro, cabelo, todo aquele monte de coisa, quem é que ia dizer, a intenção, né? Que um pai ou uma mãe muito louco foi para a beira de uma sacada e atirou uma criança. O que a gente sempre vai pensar? Que foi sem querer. Essa intenção subjetiva que está dentro de mim é muito complexa. Né? Se eu não tiver prova que siga essa instrução toda, é muito, muito complexo. Então tem pouca coisa que vai para júri, tá? Outra coisa, soberania dos vereditos, pessoal. Esse eu acho mais importante, tá? Porque é uma característica de que o que os jurados decidiram, está decidido? Sim, o juiz não pode meter o bedelho. Aqui, ó, essa soberania só vai ser alterada se eu tiver fatos que sejam contrários à prova dos autos ou erros de procedimento. O juiz não vai se intrometer e dizer, eu acho que o que vocês decidiram não está legal, está errado. Ele não pode, a decisão dos jurados é soberano, porque senão não haveria razão de existir um tribunal do júri, se depois de toda aquela avaliação o juiz, eu vou entrar com recurso e vou anular. Não haveria razão de existir, né? Para aprofundar mais aqui, ó, pessoal, para quem for fazer área policial, segurança pública, tá? 4 crimes só vão para júri. Por isso que a gente já não tem tanto, né? Homicídio, qual deles aqui? Doloso, né? Infanticídio, o que é o infanticídio? Curto e grosso, né? A mãe matar o próprio filho, ou o pai matar, né? Aborto, pessoal. Isso é mais complexo, porque vamos na intenção. Qual é a intenção de quem pratica aborto, ou do médico que pratica aborto? Aborto. Vamos pensar na mãe que pratica. A intenção é? Não, pode falar mesmo. Exato, e é o quê? É crime contra a vida, dolosa. Eu não estou falando de aborto aqui que foi acidental, tá? Mas isso, pessoal, por uma convenção social, a gente não vê, né? Eu nunca vi um júri de aborto. Por quê? Porque, sei lá, fica combinado, porque já é escondido, né? As clínicas são clandestinas, a pessoa procura... Vocês lembram daquela lenda urbana que tinha aqui em Porto Alegre, que aquelas placas do Concerta-se Gaita eram clínica de aborto? Alguém conferiu isso algum dia? Não. Concerta-se Gaitas. Mas vocês concordam também, né, pessoal? Se já é clínica clandestina, isso não vai virar tona, né? Então, aborto, para fins da legislação, sim. Mas, na vida prática, ele não aparece, tá? Instigação ou auxílio ao suicídio, pessoal, também é doloso contra a vida e é complexo, né? Porque instigar e auxiliar é muito mais do que desejar. É muito mais do que mandar uma mensagem, tomara que tu morra, né? Tem um cunho de participação aqui, né? A pessoa ajudou a comprar os materiais para o suicídio, a cordinha, né? Então, esse auxílio tem características maiores. Outra coisa importante aqui, pessoal, para quem for fazer segurança pública, latrocínio, entra aqui? Não. Alguém falou com orgulho aqui, gostei. Pessoal, por que não entra latrocínio? Porque a intenção do latrocínio é qual? Roubo, e qual é a consequência? Morte, né? Tá na intenção, ou seja, a intenção é roubar e a consequência é morte, não é direto doloso contra a vida. Então, o latrocínio não entra aqui, tá? Só esses 4 aqui, homicídio, infanticídio, aborto ou instigação ao suicídio.
Base lá do penal, pessoal. A partir de agora, tirando isso aqui que cai sempre, toda essa regra relacionada ao penal, para quem for fazer segurança pública, mais atenção, tá? Eu nem gosto de dizer isso, porque daí eu vejo que tem gente que baixa a cabeça, isso não é para mim. Mas tudo é para você, sempre, tá, pessoal? Só altera que às vezes, dependendo do conteúdo, é um pouco mais importante para uns ou outros, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. O que é isso, pessoal? É o princípio da legalidade, né? É ele que me traz a ideia que, por exemplo, um crime, para existir no nosso mundo, ele precisa estar definido em lei, tá? Já está me dizendo aqui, mas eu vou perguntar, decreto pode definir crime? Não, né? Porque é só lei. A gente tem uma reserva legal para a gente juntar conteúdo aqui, tá? Porque a organização política administrativa sempre cai. De quem é competência para legislar sobre direito penal? Da União, tá? Eu não posso ter lei estadual regendo direito penal. Da mesma forma, pessoal, se não tem crime sem lei, não tem pena sem prévia cominação legal, ou seja, a pena também tem que estar prevista na lei, né? Geralmente ela vem junto ali. Eu vejo crime tal, pena de tanto a tanto, previsto em lei. Regra geral, pessoal, a regra da legislação penal é não retroagir, né? A lei penal não retroage, nunca? Não, salvo para beneficiar o réu, tá? Cuidado, pessoal, não é beneficiar a vítima, ainda que a gente pense assim, para beneficiar a vítima podia, né? Mas a ideia é beneficiar o réu. Isso também tem uma razão de existir, né, pessoal? O que é essa ideia de não retroagir? Vamos pensar, hoje eu cometi um crime de estelionato, tá? A pena é de 4 anos. E aí, vamos pensar que eu ainda não fui julgado, o processo está rolando, ou ainda que eu tenha sido julgada, tá? Amanhã, muda a legislação, e aí eles trocam para uma pena de 8 anos. Vai retroagir? Não, né? Estaria me prejudicando. Se eles mudarem para 2, retroage? Sim, aí é para me beneficiar o réu, ó. Se diminuir, vai pegar para mim essa alteração. Se aumentar, não. Por uma simples regra básica também, né, pessoal? Quando a gente fala em crime e pena, qual é a maior limitação que pode acontecer com o ser humano? Perder um amor? Pode ser também para alguns. Mas, pessoal, é a perda da liberdade, né? Então, ela vai ser sempre regrada aqui com muita proteção. Colega, tu ficou em dúvida com alguma coisa que tu ainda tá com uma cara de interrogação? Na ideia de retroagir, lembra que para beneficiar o réu sempre vai retroagir, né? Essa ideia de trocou a legislação, pega para mim se for menor, se for maior, aí não entra, tá? Onde é que eu tava? De perder um amor, não. De prisão, né, pessoal? É a última ratio, a ideia do direito penal é ressocializar, sempre que puder, o que eles vão fazer? Livramento condicional, suspensão do processo, vocês vão aprender isso, que tem toda uma fase que se passa antes da prisão, né? A exceção é a prisão, porque é a maior limitação que o ser humano pode sofrer, né? Ainda pensando nos dias de hoje, né, pessoal, de um presídio, do jeito que tá, é uma baita limitação, né? Aí alguns vão dizer, mereceu, enfim, coisas pessoais, mas a ideia é que sempre seja aqui para beneficiar o réu, tá? A lei vai punir qualquer discriminação atentatória dos direitos e garantias fundamentais. E aqui a gente tem a nossa tabelinha dos crimes, pessoal. Quem não tem, eu vou fazer ela de novo aqui. Quem não tem, coloca do lado da Constituição, porque eu acho mais fácil de gravar assim, tá? A leitura dos incisos eu acho meio confusa, então se a gente conseguir olhar para a tabela, fica mais tranquilo. Pessoal, falando em carreira policial, vocês viram que ontem... Que dia é hoje?
11. A colega me deu até o mês. 11 de julho do ano. Pessoal, saiu um edital de remoção interna da Polícia Civil. Vocês viram essa informação? Ou seja, quando sai edital de remoção interna, é a prioridade que eles dão para que as pessoas que já trabalham lá na corporação se organizem, né? Ou seja, antes de fazer um novo concurso, eles pegam e fazem uma realocação ali das vagas, né? Normalmente, quando está perto de sair o edital, eles lançam esse edital interno, né? Aí quem já está trabalhando lá um tempão consegue se mudar, por exemplo, de Porto Alegre para Viamão ou ao contrário. A ideia é que em breve sai o edital, né? Normalmente é esse o caminho, né? Só para dar um quentinho aí no coração de vocês, ou o desespero, né? Que a pessoa, ai meu Deus, queria mais tempo. É sempre assim, né? A gente quer que chegue, mas quando chega, podia demorar um pouco mais. Vamos lá. Pessoal, em relação aos crimes aqui, tá? Primeiro ponto, para a gente entender, diferença de racismo para injúria racial. Qual é? Racismo e injúria racial, qual é a diferença? Alguém falou aí? Indivíduo? Exato, um é individual, o outro é em grupo, né? O injúria é o quê? Individual. Aproveita para guardar isso, né, pessoal? Injúria racial é dentro. Injúria, ela tá, a intenção e essa ideia de cometer o crime é direcionado para aquele indivíduo, né? Ou seja, é quando eu chego para alguém e digo, tu é isso, isso e aquilo, né? Relacionado ao racismo. Quando eu falo, pessoal, para um grupo todo, ou quando eu não discrimino, quando eu falo da raça num geral, aí sim é racismo, tá? A gente teve alteração em 2019 agora para equiparar o crime de injúria racial ao racismo. Foi uma baita equiparação, né, pessoal? Porque o que acontecia na prática, qual é a maior parte dos crimes que a gente vê no dia a dia, injúria racial ou racismo? Injúria, né? Porque a pessoa comete um crime desse, ela cagalhou, né? Ela vai fazer na sala que ninguém tá vendo. Ou seja, é direto para aquela pessoa. É numa mensagem, é no trabalho, aquela discriminação numa sala fechada. Ou seja, esse tipo de crime era o que a gente mais tem, é o que a gente mais tem. E a pena, antes as pessoas conseguiam pagar a cesta básica. Então, qual é o fundamento da pena? Nenhum. Era muito fácil, né? Cometer um crime e ter essa consequência. Hoje, o crime de injúria racial é equiparado ao racismo. Ou seja, se é equiparado... Opa! O que é equiparar? Igualar, né? Eu também considero o crime da injúria com as características do crime de racismo, inclusive a pena, né? A pena mais alta, ele também vai se tornar, pessoal, o quê? Sujeito a pena de reclusão, ele também vai ser imprescritível, né? Então tá aí uma grande alteração, tá? A legislação me traz exatamente o que está aqui dentro do quadro. Pessoal, inafiançáveis. Todos os crimes que estão aqui são inafiançáveis. Olha, a prática do racismo constitui crime inafiançável. A lei considerar crime inafiançável aqui, tortura, tráfico e terrorismo, nosso HTTT, né, e o hediondo. Constitui crime inafiançável ação de grupos armados, ou seja, todos que estão aqui são inafiançáveis. Então, para gravar, a gente grava assim, pessoal, inafiançáveis, insuscetível de fiança, todos são, tá? Ação de grupos armados, milícia, por exemplo, o HTTT, que é hediondo, tráfico, tortura e terrorismo, também inafiançável, e o racismo, né, também inafiançável. Depois, o racismo também é sujeito a pena de reclusão, tá ali, ó, sujeito a pena de reclusão. O racismo faz... Ai, coitado, tá sempre girando essa câmera, né? Faz um R aqui, ó, para não confundir. Reclusão é... quer dizer, racismo é reclusão, né? Eles vão trocar por detenção. Qual é a diferença, pessoal? Pena de detenção para reclusão.
Basicamente é isso, né? A gente não precisa nesse momento saber o que é pena de reclusão, mas a pena de reclusão é mais séria, o prazo é maior, o regime inicial é maior, né? Imprescritíveis, ó, imprescritível também, ó, racismo. Ou seja, imprescritível tem o racismo e ação de grupos armados. E por último, pessoal, os que são insuscetível de anistia ou graça. O nosso HTTT, né? E o que significa dizer que também responde, pessoal? Os executores, os mandantes e todo mundo que estava ali que poderia evitar que se omitiu. Olha a responsabilidade disso. Eu tenho como a sequência ali, hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Crime de tortura, pessoal, isso é uma questão corriqueira aí para a área policial. Vocês viram um colega sufocando com um saco preso, um saco preto, um preso, para ele confessar alguma coisa. E aí vocês não falaram nada. O saco preto é tortura? É. E vocês que não falaram nada são quem? Os que puderam, exatamente aqui, ó, vocês estão aqui, os que podendo evitá-lo, se omitirem, tá? Então responde junto também. Outro ponto, para a gente gravar esse HTTT, a gente grava assim, ó, HTTT não tem graça, né? Ali entra a graça e anistia. Qual é a diferença de graça para anistia, pessoal? Graça, quem é que dá a graça? Presidente da República, né? Uma coisa antiga, o presidente da República, por decreto, faz um decreto de graça. Anistia. Lei do Congresso Nacional, né? A colega falou Senado, mas a gente entende que é lá, são eles que vão fazer essa lei, né? A gente teve uma lei de anistia aí pré-Constituição Federal, né? Dos crimes da ditadura. Agora presta atenção, pessoal. Olha o que eles estão vedando aqui, ó. Insuscetível de anistia ou graça. Onde é que tá? Insuscetível de graça ou anistia. Ou seja, isso aqui, o HTTT, eu posso ter, por exemplo, indulto? Posso, a Constituição não está vedando, né? Para confundir vocês, eles poderiam dizer assim, ah, terrorismo, pode ter indulto? Pela legislação, não tem nenhuma vedação. Por uma questão moral, fica chato, né, pessoal? Vocês lembram que depois do dia 8 de janeiro, que teve aquela invasão do Congresso, o STF reconheceu que alguma daquelas pessoas eram terroristas e o presidente não queria dar um indulto? Sim, e podia? Podia, né? Podia, não tem a vedação aqui, se ele quisesse, ele podia. Claro que sofre uma pressão política por questões morais, mas a lei não me veda, tá? Então, cuidado, ó. A vedação é anistia ou graça ali. Se entrar indulto, a questão tá errada, né? Porque indulto pode. Não, porque a graça é individual e indulto é coletivo. Essa é a diferença, né? Todos eles vêm mais ou menos no final do ano, né, com aquelas assinaturas, graça de crimes, não sei o que, o presidente assina, tá? O colega perguntou, não é a mesma coisa, porque um é individual e outro é coletivo. Pessoal, gravaram esse quadrinho? Gravaram? Porque daqui a pouco eu vou perguntar. Quem quiser tirar foto... Alguém ainda faltou? Pessoal, sobre penas ainda. A regra geral é que a pena é intransferível, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Que pena é essa que eles estão falando? Pena de prisão no geral, tá? Dá para abranger outras coisas aqui, mas olha a sequência da leitura. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens passar, né, para os herdeiros até o limite do valor
do patrimônio transferido. Pessoal, e coisas importantes. Limite do valor do patrimônio transferido. O que é isso? Da herança, né? Oi? Exato, é só o que passou da herança. Sei lá, de repente foi uma pena em razão de um atropelamento, né? Isso é bem comum. Aí tem um pagamento de pensão ou de um valor fixo para indenização de 200 mil. Eu recebo a minha herança em 50 mil. Quanto que vem para mim? Nada, né? Eu ainda teria que ficar devendo, na verdade eu não vou, porque é só esse patrimônio transferido, tá? A lei regulará a individualização da pena, ou seja, pessoal, a pena é individual e eles têm essa contagem individual, né? Quando a gente vai lá para o penal, pessoal, ainda que se cometa crime em concurso de agentes, cada pessoa tem uma pena individual, ela vai responder à medida da participação dela, né? É individualizado aqui. Existem penas dentro do Código Penal que a base delas está aqui, ó. Penas permitidas no Brasil: privação ou restrição da liberdade, a nossa pena de prisão, né? Perda de bens, também existe pena de perda de bens. Perda de bens proveniente do crime, né, pessoal? Uma pena. Ou perda dos seus próprios bens. Multa. Existe pena de multa, que geralmente é combinada a pena de prisão, mas pode ter a multa sozinha também, né? Prestação social alternativa. O que é uma prestação social alternativa? Vou tirar esse lenço que está girando. Não precisa? Isso. Pode ser uma prestação de serviço à comunidade, né? Pode ser uma cesta básica, né? Mas é uma prestação que não é pena de prisão. Eu vou lá pintar uma escola, né? Fazer essa ideia de social aqui. Suspensão ou interdição de direitos. Pessoal, isso aqui também é pena, né? Principalmente para algumas atividades. Um médico comete um crime, ele vai ter suspensão de trabalho? Vai, né? Advogado, um crime cometido ao volante. A pena é proibição de dirigir. Pode ser proibição de dirigir, né? Então eu tenho todas essas que são permitidas. Diferença, pessoal. Esse rol aqui é exemplificativo e esse de baixo é taxativo. O que significa dizer que é um rol exemplificativo? A Constituição está me dando exemplo das penas, ou seja, o Código Penal, legislação infraconstitucional, pode daqui um pouco inventar, né? Sei lá, mais uma pena aqui, vamos pensar. Tá, não sei o que falar agora, né? Ainda está sendo gravada, vai. Fica uma besteira para sempre, tá? Mas aqui, ó, pode, claro, pensando, não posso tortura, esse tipo de coisa, mas se quiserem inventar uma nova pena aqui, pode. Rol taxativo, pessoal, o que é o taxativo? Não pode ser alterado, tá? Lembra daquela ideia matar barata? Eu vou lá e, tá, eu não posso mexer naquilo, tá? Pessoal, essas penas não podem ser alteradas. Eu não posso ter um Código Penal, uma reforma, por exemplo, que altere a ideia da pena de morte, né? Não posso a partir de agora dizer, não, agora a pena de morte é permitida, tá? Porque essas penas estão, essas aqui, taxadas aqui, tá? É exatamente o que está aqui. Primeira, vamos entender as outras que não têm exceção, ó. Vocês perceberam que a única que tem exceção é a pena de morte no caso de guerra declarada? Ou seja, caso de guerra declarada, eu posso ter a pena de morte, aqueles paredões, né? Isso é uma coisa antiga ainda que está na Constituição, mas tem validade. Nenhuma dessas aqui, pessoal, tem exceção, né? Eu não posso botar aqui, ó, trabalhos forçados, excepcionalmente, não sei o quê. É só o que está aqui, tá? Caráter perpétuo. Pena de caráter perpétuo, vedada, né? Em nenhuma possibilidade. Trabalhos forçados, pessoal. Pena vedada. Banimento. O que é pena de banimento? É ser expulso do país, né? A pessoa
não pode, é vedada. E penas cruéis, também vedado, tá? Em relação ao trabalho forçado, alguém já me perguntou isso em aula. Ah, mas o trabalho dos presos não é um trabalho forçado? Alguém já falou ali atrás, né, pessoal? Primeiro, que é a ideia de cumprir a pena. No regime fechado é obrigado a trabalhar? Gente. Quando vocês forem estudar a LEP, só que isso não significa ser forçado, né? Por que que a gente responde que não? Porque na nossa vida prática a gente conhece, sim, lá dentro do presídio, a legislação me diz que esse seria obrigatório. Mas na nossa vida prática a gente conhece, exato, a gente conhece alguém que trabalha no presídio? Não conheço nenhum presidiário, mas... Pessoal, a ideia é que sim, ó, na nossa vida prática, não tem, gente, a lotação de presídio vai trabalhar onde? No máximo uma cozinha, né, se conseguir. Não tem vaga, mas a ideia é que no regime fechado seria lá pela LEP condição de progressão de regime, teria que trabalhar, né, teria que cumprir aquela tarefa. E não é por isso também que isso aqui é trabalho forçado. Aqui a gente está falando em condições pesadas, né, condição semelhante a análogo à escravidão, alguma coisa do tipo. Eu não estou falando do trabalho de presídio, tá? Então todas essas aqui são proibidas. Cumprimento da pena, pessoal, esse aqui é a mesma coisa, ó. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, em razão da natureza do delito, idade e sexo do apenado. Ainda em relação ao sexo do apenado, a gente tem, né? A gente tem aqui em Porto Alegre o Madre Pelletier, que é para mulheres, né? Em relação à natureza do delito, a gente também teria que ter os presos provisórios separados dos definitivos, mas por uma questão de organização não tem espaço, então fica misturado, né? Mas a legislação me traz aqui sim que são em estabelecimentos distintos. Por isso, cuidado, nem tudo que a gente sabe da vida prática pode ser levado para a hora da prova, tá? É assegurado aos presos o respeito e a integridade física e moral. As presidiárias terão a segurança, pessoal, de permanecer com os filhos até quando? Durante o período de amamentação. Aqui eles não definem, né? O período de amamentação é a mãe que vai organizar ali, né? Acho que eu já comentei com vocês, mas no Madre Pelletier tem um espaço legal para isso, para a amamentação das crianças, tem cadeira, né, especial. E aí a mãe tem o direito, sim, de permanecer com esse filho aí no período de amamentação, tá? Regra de extradição aqui, pessoal. Qual é a regra geral? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Então, quando ele fala nenhum brasileiro será extraditado, ele está dizendo qual brasileiro? O nato, né? Ó, nenhum brasileiro nato será extraditado, salvo o naturalizado. Em quais circunstâncias, pessoal? Em crime, né? Crime, cometimento de crime ou envolvimento com tráfico de drogas. Quando ele estiver envolvido com crime, o crime praticado antes da naturalização ou envolvimento com tráfico de drogas na forma da lei. Que lei é essa? Lei do tráfico de drogas. Lá eles me definem que a extradição do naturalizado acontece se ele cometer crime antes ou depois, tá? Então a ideia é que aqui, se cometer crime comum antes da naturalização, pode ser extraditado. Tráfico de drogas na forma da lei que quer dizer antes ou depois. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Porque se me disserem na hora da prova, o naturalizado que cometeu o crime de tráfico de drogas pode ser extraditado na forma da lei? Correto, né? Pode ser extraditado antes ou depois? Sim, ele só abriu a legislação, tá? Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Pessoal, brasileiro nato nunca vai ser extraditado, né? Mas aqui eles estão me dizendo, ó, o estrangeiro não vai ser extraditado por crime político ou de opinião.
Isso aqui também, pessoal, é pós-regime ditatorial, né? Crime político ou crime de opinião, a gente nem ouve mais falar disso, né? Pelo menos não de forma branda. Mas a ideia é que não, né? O estrangeiro não pode ser extraditado por crime político ou crime de opinião. A parte do processo legal. Ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. O devido processo legal significa dizer que eu tenho acesso à justiça, né? Contraditório, ampla defesa, nada de mim é tirado antes desse procedimento, tá? São inadmissíveis, pessoal, no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A teoria que a gente chama os frutos da árvore envenenada. O que é uma árvore, pessoal, que está envenenada? O que é, né? Bom, o que vai gerar uma árvore envenenada? Frutos envenenados, tudo que sair daquela árvore vai ser podre, né, pessoal? A ideia aqui é a mesma coisa, ó. Inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. E todas delas, pessoal, todas elas que forem derivadas também são contaminadas. Exemplo, eu tenho uma determinação de escuta, tá? Por 90 dias, o Poder Judiciário determinou que o policial ficasse ali numa escuta, num crime relacionado à dignidade sexual, né, abuso da internet, e ele passou desse prazo. Quando ele passa desse prazo que está determinado pelo juiz, as provas são ilícitas, pessoal, e tudo que derivar daquilo também, tá? Então, cuidado. Da mesma forma, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, ou seja, pessoal, só posso ser considerado culpado ou condenado até o trânsito em julgado, tá? Isso foi modificado, em 2019 eles voltaram para essa interpretação que sempre foi, né? A ideia é que eu vá e percorra todas as instâncias, né? Eu não posso ser condenado em segundo grau, por exemplo. Civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas na lei. Quem é o civilmente identificado? É quem tem a identidade civil, né, pessoal? Ou seja, essa pessoa que está carregando a sua carteira de identidade, ela não vai ser submetida a nenhum tipo de identificação criminal, por exemplo, coleta de, como é que chama? Digital, né? Coleta digital, a não ser que esteja previsto na lei. Ela também vai ter essa prerrogativa dessa validade desse documento de forma relativa, a menos que o policial desconfie que aquele documento está alterado, degradado, ó, ele tem que acreditar, então ele não vai ser submetido a outra identificação, tá? Mostrou a identidade, tá identificado. Em relação às prisões, como é que se prende no Brasil, pessoal? Duas situações, né? Ou flagrante delito ou por mandado. É a ideia da ordem escrita por autoridade judiciária, né? Ou eu prendo alguém na rua cometendo aquele crime, ou é o juiz que dá o mandado para ser cumprido. Quem é que pode prender alguém? Qualquer do povo, né? Essa é a regra. Claro que a gente não vai chegar lá, bem louco, e vai dizer esteja preso, porque provavelmente não vai rolar, né? Mas quem é que pode? Todo mundo. Quem é que deve? Segurança pública, né? Pessoal, a prisão e o local de todo mundo que for preso serão imediatamente comunicadas a 3 pessoas: família, pessoa por ele indicada e juiz, tá? Cuidado, prisão e local imediatamente. Eles gostam de trocar aqui por até 24 horas para tentar confundir a gente com um auto de prisão em flagrante lá do penal. Mas a ideia é comunicação imediata
para evitar que nesse tempo, de repente, toque o cara dentro de um bueiro ou altere a questão da prisão, né? É imediatamente para as 3 pessoas. Vocês perceberam que aqui é família, alguém indicado pelo preso e o juiz. Tem advogado aqui? Não, né? Eles gostam de colocar isso na hora da prova também, porque na vida prática, o que a gente sempre vê? Eu vou ligar para o meu advogado. É um direito, está previsto aqui mais adiante, eu tenho direito a me comunicar com o meu advogado, mas não é nessa hora que vai entrar esse dever, de ser comunicado, tá? Eu tenho esse direito, mas não é neste momento. Opa! Aqui. Todo preso será informado sobre o local da prisão, né? Onde foi efetuada, por quem foi efetuado, né? Ele tem direito de saber quem é o policial que está prendendo ele. Prisão ilegal. Característica básica, pessoal. Prisão ilegal é imediatamente relaxada por quem? A autoridade judiciária. Ou seja, se aparecer aqui imediatamente revogada, ela é? Não, né? A característica é imediatamente relaxada. Ele tem que ser posto na rua pela autoridade judiciária. A prisão ilegal é relaxada por autoridade judiciária e não policial, tá? Ninguém será levado à prisão quando a legislação, né, admitir liberdade provisória com ou sem fiança. E mais importante aqui para o final, pessoal, a ideia de prisão. No nosso ordenamento jurídico, a gente só tem uma exceção de prisão que não seja por cometimento de crime, que é a prisão por dívida de quê? De alimentos. Então, é o único caso de prisão civil, pessoal, no Brasil. Ou seja, não cometi um crime, mas posso ser preso por situação de dever alimentos, tá? Aqui na legislação, eles me trazem junto a figura do depositário infiel. Isso não existe mais, né? Não existe mais a prisão desse depositário infiel, que era uma figura antiga, né? O STF me diz que essa prisão é ilícita. Ou seja, a única prisão que a gente tem hoje relacionada a direito civil é de débito alimentar, tá? Mas pode cair na prova. É um problema. O colega perguntou. Pode cair na prova? Vocês abriram a Constituição aí, quem está com a Constituição? Pois então, na Constituição ainda está ali, né? Embaixo tem uma letrinha bem pequenininha, ou algumas constituições nem tem, dizendo que é ilícito, porque o STF decidiu. Pessoal, bancas, como provavelmente vai ser a banca de vocês, Fundatec, não cobra mais isso, porque é uma questão que dá margem para recurso, né? Porque aquela legislação está ali, mas não é mais válida. Normalmente eles perguntam já direto, dizendo que o que vale é só a prisão em relação aos alimentos, mas sim, é um problema quando cai, tá? Eu marcaria, sem sombra de dúvidas, a ideia que é só o devedor de alimentos. Pessoal, os remédios constitucionais. São os remédios que estão ali na Constituição e eles têm esse nome porque eles são microações, ações rápidas, ações que protegem os nossos direitos fundamentais, né? São 5 remédios. Se a gente gravar a palavra-chave de cada um, já acerta muita coisa, tá? Quem está acostumado a fazer questão sabe que é assim, eles vão dar uma definição, né? E a gente, pela definição, consegue descobrir qual o remédio constitucional utilizar. Habeas corpus. Pessoal, a palavra é liberdade de locomoção. Corpus, ligado ao meu corpo, ao meu direito de ir e vir. Habeas data, informação, acesso à informação pessoal e de dados. Ou seja, informação pessoal e de dados em bancos de caráter público ou de privado que trabalhe com atuação ao público. Por exemplo, se eu quiser uma informação pessoal minha lá do INSS, o que eu faço? Habeas data, né? Se eu quiser uma retificação de dados.
habeas data, esse aqui eu acho que eu já comentei com vocês que hoje ele não é tão utilizado por uma questão de burocracia, né, pessoal? O que vai acontecer se eu chegar lá na moça do INSS e disser, tem um dado errado ali, tu retifica para mim? Ela vai dizer sim, eu não vou precisar entrar com uma ação, mas ela está garantida aqui, tá? Esses dois, prestem atenção que só os dois H, ó, são gratuitos. Eu não preciso pagar nada para fazer eles, pessoal. Não preciso pagar custas. Esse habeas corpus, então, é o mais tranquilo, pessoal. Ele não tem nenhuma formalidade, né? É aquela história que a gente ouve assim, o preso pode fazer num pedaço de papel higiênico? Pode, se ele tiver argumentação, pode, né? Não tem formalidade aqui, não tem custas. E é pela questão de maior direito, né? Liberdade de locomoção. Ação popular. Ação popular é para evitar lesão, né? Dano ao patrimônio público, ao patrimônio histórico. A grande palavra aqui da ação popular é cidadão, tá? E por quê, pessoal? Quem é que pode entrar com uma ação popular? Olha o nome. Alguém falou? Cuidado. Olha a diferença aqui, ó. O povo é a mesma coisa que cidadão? Não, eles vão trocar na hora da prova e vão dizer assim, ó, é competente para entrar com ação popular qualquer pessoa pode? Não, pessoal, a palavra é cidadão porque é só quem tem título de eleitor. E aí eu já lanço uma pergunta, uma questão que eu vi esses tempos. Eleitor pode promover ação popular? Pessoal, mas aí vamos juntar os conteúdos. Eleitor pode ter título? Estrangeiro pode ter título? Não. Não, tá? Estrangeiro, então, não pode propor ação popular, tá? Estrangeiro aqui não pode votar e não pode ser votado, né? Lembra daquele exemplo que eu falei? O estrangeiro é aquele cara que a gente diz, não é justo ele votar aqui, né? Ele vem aqui meter o B dele no nosso país, não quer votar. É mais ou menos isso, tá? Oi? Né? É uma coisa xenofóbica, mas as pessoas ficam bravas. Não, fulano veio aqui, quer votar. É isso, né? Não pode votar e não pode ser votado. Então, ação popular, o estrangeiro não pode. Lembra que a ação popular é para proteger patrimônio, dados históricos, enfim, né? É aquela ação que a gente usa, por exemplo, para evitar uma fábrica que taca dejetos da fábrica num rio, por exemplo, né? Mandado de injunção, ele é para ausência de norma, pessoal. Ausência de norma reguladora que limite algum direito relacionado à cidadania, né? Ou seja, eu não consigo me utilizar daquele direito porque não tem uma norma regendo. É injunção a palavra aqui. É essa ação que eu preciso entrar. Acho que eu já falei isso para vocês, mas é importante que eu acho que a gente consegue gravar. A ação de reconhecimento de união estável homoafetiva foi pautada, a priori, a primeira ação, por um mandado de injunção. Por quê? Porque o argumento era, não tem norma que prevê o casamento. Essa norma não é válida. A norma me diz a união é entre homens e mulheres, então não tem nada que justifique ali o casamento e menos ainda o direito sucessório. Então o mandado de injunção foi a grande ação que gerou toda aquela discussão, tá? Mandado de segurança, a palavra é direito líquido e certo. Pessoal, o que é um direito líquido e certo? Pelo nome, de novo. Líquido e certo. O que esse nome está me dizendo? Pelo menos o certo. Pessoal, ele é provado de plano, ou seja, ele é certo mesmo, é um direito que eu não preciso de dilação probatória, eu não preciso de testemunho naquele processo, eu consigo literalmente provar ele só com um papelzinho, por exemplo. É um mandado que a gente usa direto para questões de concurso, né? Se eu for aprovada, naquele meu exemplo, em 4º lugar, a administração não me chamou, tinha 5 vagas. Como é que eu provo nessa ação que eu tenho esse direito? Com edital e uma aprovação, simples assim. Por isso é meu direito líquido e certo de ser chamada, não é expectativa de direito, eu tenho aquilo
chego ali para a administração, entro com mandado de segurança e digo, ó, aqui está minha aprovação e aqui está o edital dizendo que tem esse número de vagas, tá? Pessoal, exercícios agora. Vamos fazendo junto para dar tempo de corrigir. Ah, tem. Deixa eu ver se não está ali atrás. Pessoal, vocês vão perceber aqui fazendo esses exercícios. Olha primeiro ali, ó, para advogado, tá? Da CESP. São todas iguais para advogado e depois tu vê uma para técnico, depois tu vê uma para agente administrativo. O conteúdo é exatamente o mesmo, tá? Um copia e cola. Questão 1. Advogado de 2024. Tá me pedindo para marcar certo ou errado, da CESP, né? Para fins de inviolabilidade domiciliar, o quarto de hotel, desde que ocupado, é equiparado a domicílio, razão pela qual não é permitido o ingresso de agente sem a permissão de Anthony. Deveria ter um escrito que a CESP coloca, né? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E aí? Corretíssima, né, pessoal? Quarto de hotel, ocupado, não se pode entrar porque as minhas coisas estão ali, né? É meu domicílio, ainda que temporário, né? Meus documentos, tá tudo ali, meu cofre. A gente tem essa mania, né? Vocês ainda não notaram, cadê o cofre? Eu vou botar o quê dentro do cofre, né? Geralmente a gente não tem nada, viaja só com o mínimo, né? Uns dinheirinhos ali trocados. Pessoal, FCC, segunda questão, ó, agente penitenciário de 2018. Estão me pedindo a correta, né? Para marcar aí a questão correta. Letra A. Nenhum brasileiro será extraditado salvo nato. Já para aí, né? Qual é a regra de extradição? É nenhum brasileiro nato será extraditado salvo naturalizado em duas situações. Quais as duas? Para a gente já treinar. Crime comum, quando? Antes, e tráfico de drogas? Antes ou depois. Perfeito. Letra B. Aos litigantes em processos exclusivamente judiciais e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. O que está errado aí? Exclusivamente judicial, pessoal, porque os litigantes eles têm nos processos judiciais, extrajudicial e administrativa essa garantia, né? Não é só no judicial. Letra C. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se assim preferir o ofendido ou seu representante. Não, né, pessoal? Qual é a regra? Será admitido o quê? A ação privada, no caso da inércia do Ministério Público nas ações públicas, tá? Letra D. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial. E aí? Já para, né, pessoal? Quem é que faz o mandado lá? Juiz. Então aí tá errado porque é autoridade judiciária. Questão E, letra E. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz, à família e à pessoa por ele indicada. Perfeito, né? Nossa alternativa correta, 2E. Para quem estiver em casa, pessoal, esse material chama artigo 5º, parte 2, novos exercícios, tá? Que a gente tem uma folhinha aí mais atualizada. Questão 3, analista em tecnologia está me pedindo para julgar o item da CESP também, né? Pessoal, a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou a prestação alternativa enseja a cassação de direitos políticos. Alguém já falou com vigor aí, é isso mesmo, pessoal, não existe cassação de direitos políticos, né? A ideia é que, e outra coisa aqui também, eu só posso perder ou ter suspenso os meus direitos políticos, olha o que está me dizendo ali, ó. A recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa. Não é um E. O que eu vou perder os meus direitos? Quando eu me recusar a cumprir recusar a cumprir a prestação alternativa também, porque eu posso dizer assim, ó, não vou servir ao serviço militar, vocês, homens,
Porque a minha religião não permite. E o que eles vão me dizer? A resposta é essa mesmo, vai pintar um meio fio, é prestação alternativa, eu só vou perder esse direito, ou seja, eu não vou poder votar, participar de concurso público, se eu me negar a cumprir essa prestação e me negar a cumprir a alternativa, tá? Então seria um E ali, além da cassação que está errada, né? Questão 4. Com base na Constituição Federal, assinale V ou F. Transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, aos autores de obra pertencente o direito exclusivo de sua, o que, pessoal? Publicação, utilização e reprodução. Todas? Olha que besta essa questão da Fundatec, né? Para técnico de enfermagem. É isso aí, quem tem aquele direito dos herdeiros, que eu estava falando do caso do marido da Rita Lee, tem o direito de publicar, utilizar e reproduzir tudo isso dentro do direito sucessório ali dessa transmissão. Transmitido, lembra, pelo tempo que a lei fixar, diferente do direito de patente. O direito de patente era quanto? Temporário, tá? Então ficamos com V, V e V. Letra B. Questão 5, Fundatec também, né? Procergues, advogado de 2023. Estão me pedindo as corretas. A correta, na verdade. Informação 1. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí? Tal alternativa reflete o princípio da legalidade. Correta, né? Questão 2. É de competência do Tribunal de Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Certo também, né? A lei penal não retroagirá, regra geral, em nenhuma hipótese. Errado, né? Salvo para beneficiar o réu. Então ficamos com a 1 e a 2, letra D de dado. Questão 6. Para a Guarda Municipal de 2023. Está me pedindo o V ou F de novo. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente. Verdadeiro, né? Aí de baixo, pessoal, as entidades associativas, mesmo não expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados. Ainda que eu não soubesse, vocês concordam que na hora da prova não faria sentido marcar as duas vezes? Que uma está contradizendo a outra, né? Eu sei que na hora da prova a gente fica meio loucrece da cabeça e marcaria tranquilamente. Mas ainda que eu não soubesse, a segunda é F, tá? Terceira, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados extrajudicialmente. E aí? Verdadeira, né? Judicialmente e extrajudicialmente. Então ficamos com a letra E. Questão de assistente administrativo de 2023. Está me pedindo a correta também. Pessoal, letra A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade e abuso de poder somente é assegurado àqueles que efetuarem pagamento de taxa. Não, né? Lembra que esse direito de petição é para todo mundo, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar a vítima. Tá errada a B, né? Porque é o réu. Letra C, a obtenção de certidão e repartição pública para defesa de interesses e esclarecimentos de situações de interesse pessoal somente ocorrerá por intermédio do Poder Judiciário. Não, né? Eu mesma posso lá e pedir. Letra D, a lei prejudicará o direito adquirido. Já para aí, né? A regra é que a lei protegerá, não prejudicará, né? Letra E, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Correta, né? Questão 8, procurador jurídico. Aí essa a gente olha e pensa assim, tô acertando até para procurador, né? Dá um quentinho. Pessoal, em relação aos remédios, olha lá. Determinado cidadão tem interesse em obter conhecimento ou informação a ele relativas, constante no banco de dados de um órgão público. O pedido lhe é negado na via administrativa. O cidadão, então, resolve recorrer ao judiciário para garantir esse direito. Qual remédio é utilizado? A desdata, né, pessoal? Letra C. Lembra do D, de dados, retificação de dados. E outra coisa importante aqui, ó. Constante do
sobre informações a ela relativas. O habeas data é só para informação pessoal, não é para fofoqueiro, tá? O direito de petição, eu posso pedir informação de cunho geral. O habeas data é só pessoal. Questão 9, psicólogo para a Prefeitura de São José dos Ausentes. Tá me pedindo a correta. Letra A. É livre a manifestação do pensamento sendo permitido o anonimato? Não, né? Questão B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer? Correto, né? Lembra que é aquela ideia de que pode ter limitação, né? Não é de forma livre. Ou seja, para advogado, o que eu preciso? Carteira da OAB, né? Médico, registro no nosso CRM. No CRM. Questão 10, para agente administrativo de 2023. É reconhecida a instituição do júri como direito fundamental. Nela é assegurada a relatividade da defesa? O sigilo das fundamentações? Cuidado, aí vocês já pensaram, a colega falou com força aqui, mas eu vi uns ali atrás. Pessoal, o sigilo do quê? Das votações só. Só as votações que são sigilosas. As fundamentações, não, tá? Letra C, a soberania dos vereditos? Sim, né? Lembra que o que o jurado decidiu? Tá decidido, né? Então ficamos com a letra C. Fechamos, pessoal. Então, o artigo 5º, correndo, né, para conseguir fechar tudo. Espero que tenham conseguido acompanhar bem aí, tá? Qualquer dúvida, pessoal, você já sabe, tem gente nova na turma hoje? Ah, tu, colega, achei que tu tinha carinha já de conhecida daqui do... Seja bem-vindo, então. Até a próxima, pessoal.